Chegou até mais cedo um pouco do que a gente tinha programado, né? E aí, inclusive, né, a Alissa está fazendo estágio aqui com a gente, mas pelo jeito já logo vai fazer estágio com o Salles também, né? Já trabalhou com o Salles também, Alissa? Já. Já? Em alguns projetos. Em alguns projetos? Olha só, temos um artista aqui, não estamos sabendo, né? Não, mas a Rádio Sorriso, ela só tem artista aqui, né? Quando não é para a área da comunicação, tem para as outras áreas também. Alguns fazem arte, literalmente, e outros não, né? Enfim, brincadeiras à parte, a gente vai falar com o nosso entrevistado Salles a respeito aí do cinema aqui em Sorriso, que vem crescendo bastante, né? E inclusive tem tido aí premiações importantes, como a gente já acabou de dizer agora, voltando, né, do bloco comercial. E a gente fica muito feliz, né, de ter você à frente dessas equipes aí e saber, né, que o nosso município tem grandes talentos, né? Bom dia, Salles. Opa, bom dia. Que saudade de estar aqui já. Obrigado pelo convite, né? A gente vive um momento muito bacana no cinema, né? O cinema nacional, a gente vê até com voos internacionais, né? A gente tivemos agora a última premiação, o Agente Secreto. E falando do cenário de Mato Grosso, Sorriso, a gente está numa crescente assim, muito importante para o cenário, porque pela primeira vez o recurso está chegando e esse recurso está fazendo projetos saírem do papel, né? Vamos falar de Sorriso? O Sorriso hoje está dando um passo muito importante para o cinema, porque Sorriso está contando história de figuras importantes do estado de Mato Grosso. A gente teve acesso ao último edital que a CECEL esteve realizando através da Lei Paulo Gustavo e nós conseguimos contar a história de Mãe Bonifácia, né? Então foi um passo muito bacana que a gente deu para o cinema, porque a gente está trazendo essa figura que realmente existiu para a tela grande. Então a gente teve essa oportunidade e vive esse momento muito bacana. Ao mesmo tempo, esse projeto proporcionou a gente trazer a atriz Zezé Mota para Sorriso, né? Então isso foi um marco para o estado. Renome nacional, né? Renome nacional, um marco até para o estado de Mato Grosso, porque é a primeira vez que a Zezé esteve no Mato Grosso, trabalhando com a gente, e foi maravilhoso a gente ter essa figura com grandes atores do Mato Grosso, com atores aqui de Sorriso também. E da mesma forma a gente teve também a participação, eu não posso deixar de mencionar a equipe. Tivemos equipe de Cuiabá e equipe de Sorriso. A Alice também estava com a gente, né? A Alice já esteve participando de outros projetos e teve a oportunidade também na segunda fase, né, que eu fui dividir em duas fases, de estar com a gente nesse projeto maravilhoso. Então a gente está muito feliz com esse cenário. Essa Mãe Bonifácio em si, ela fez com que as pessoas conhecessem, né, a história dela e de alguma forma também se voltasse para a cultura do estado de Mato Grosso, principalmente para a Baixada Cuiabana ali. E o que chama a atenção também, Salles, é que assim, né, ao invés de ser uma equipe de lá, né, de Cuiabá, da capital, que se interessou em fazer, que se propôs a fazer a história dela, né, a criar essa história dela através do cinema, foi o pessoal aqui de Sorriso, né, que se a gente for analisar, é uma miscigenação aí de raças e culturas, né, diferente de quem é realmente da Baixada Cuiabana, mas, porém, não deixou a desejar, né, trouxe todos os detalhes necessários para que ficasse aí realmente impecável. Isso realmente provocou até uma certa discussão nas redes sociais, justamente esse ponto, né, causou muita surpresa para todo o estado. Que Sorriso quer? Mas como assim, né? Sorriso contando a nossa história, né? Sim. Muitas pessoas questionaram isso, inclusive chegaram a mandar um e-mail para Zezé, falando para Zezé não vir para Sorriso. Meu Deus, queriam boicotar o negócio. Aconteceu isso, realmente aconteceu. Eu estive conversando com o empresário dela, ele entendeu completamente. Mas foi aquilo que até o próprio empresário dela falou: olha, mas se ninguém contou a história e você está contando, por que não, né? Por que não? Então eu acho que a iniciativa foi válida. A gente viu essa oportunidade, a gente pesquisou bastante sobre a Mãe Bonifácia e ficamos surpresos, né? Como assim uma pessoa com a importância desse tamanho para o cenário de Mato Grosso, para o cenário de Cuiabá, não foi feito nada sobre isso. Então eu sempre acredito em muitas coisas do destino.
talvez o destino tenha preparado essa história para mim, para que eu pudesse contar a história de Mãe Bonifácia. Então, eu fiz uma história com todo o respeito à figura cuiabana, à figura mato-grossense. A gente ouviu personagens do bairro do Quilombo em Cuiabá, figuras importantes de Cuiabá, para que a gente chegasse à história mais fiel possível ao que foi a história de Mãe Bonifácia. Então, assim, acima de tudo, nessa discussão de quem vai fazer ou não, houve um respeito à personagem, à figura cuiabana e à figura histórica. Então gerou realmente nas redes sociais, foi bem complicado, né? Alguns sites aí a gente esteve acompanhando, mas não deixamos abalar, porque o nosso propósito era realmente contar a história e fazer da melhor forma possível, mais profissional possível. Tanto é que a escolha da personagem principal, que foi a Zezé Mota, foi a escolha que ninguém levantou nenhum questionamento, porque, poxa, é uma figura, uma pessoa que tem 60 filmes no currículo, né? 60 filmes no currículo, então dispensa qualquer discussão, né? É verdade. A gente sabe, né, que culturalmente falando, existem aquelas pessoas que têm o hábito do pertencimento, né? Ah, mas é que assim, essa é uma cultura de Cuiabá, essa é a nossa história, daí gera essa situação. Mas deixando bem claro que não tem que ter essa rivalidade, né? Sorriso também é Mato Grosso, então independente da localização de Sorriso a Cuiabá, cada um pode fazer a sua parte e a arte pode ser feita de uma forma com harmonia, né? Sem intriga, sem briga, sem nada. Existe sempre uma situação ou outra como essa, né? Que aconteceu, mas no fundo, depois que o pessoal viu todo o trabalho, viu que foi feito com excelência e que realmente está representando, né? A gente trouxe figuras importantíssimas de Cuiabá. Ivan Belém, um dos precursores do teatro de Cuiabá, não reside mais hoje no Mato Grosso, reside no Rio de Janeiro, mas o Ivan é uma figura lendária em Cuiabá. Ivan de Cuiabá, nascido em Cuiabá, veio para atuar com a Zezé Mota. Nós tivemos Eloá Pimenta, que é uma figura cuiabana, de Cuiabá também, Romeu Benedito, enfim, Maurício Ricardo, Altieri, Dagmar, Jasmine, olha, tudo. O elenco principal foi composto por atores de Cuiabá e alguns atores aqui também de Sorriso. Então, assim, não foi feito em Cuiabá, mas a figura cuiabana, não digo no cenário de elenco, participou em peso do filme, né? Outra discussão também que levou foi a questão do cenário. Por que não filma em Cuiabá? Por que não filma no cenário? A gente chegou a levantar essa hipótese, mas ela caiu por terra porque hoje, a Cuiabá de hoje, ela está moderna. As ruas que eram daquela época estão modernas. Tem fio, tem calçamento, tem barulho de carro, de helicóptero. Então, como é que a gente ia fugir disso? Então, a gente preferiu reconstruir a Cuiabá de 1964, aqui em Sorriso. A gente usou uma chácara, porque naquela época a Cuiabá não era tão desenvolvida, né? Então a gente resolveu recriar com base de fotos históricas algumas ruas de Cuiabá, uma rua de Cuiabá, para que a gente pudesse colocar no filme e ter o controle, né, total na questão técnica do filme. Então, assim, não há necessidade, né, onde vai ser realizado. O importante, eu acho que, acima de tudo, é trazer essa figura para a luz, né? A figura de Mãe Bonifácia. Para quem não sabe, Mãe Bonifácia foi uma mulher que comprou sua própria liberdade e que ajudou mais de 200 pessoas escravizadas a ganhar liberdade. Então ela comprava a liberdade de pessoas, ela ajudava pessoas que fugiam a tomar liberdade. Então, assim, ela fez parte de um cenário muito importante num momento histórico do Brasil terrível, né? Pessoas que estavam buscando algo que nós temos hoje tão simples, a nossa liberdade. O direito de ir e vir. O direito de ir e vir, exatamente isso. Então, ela fez isso e ficou no imaginário, né? Inclusive, quando a gente estava pesquisando sobre a questão de Mãe Bonifácia, tinha uma rua em homenagem a ela e ela foi apagada até disso. O nome foi trocado. O nome da rua de Mãe Bonifácia. Hoje lá só tem um parque, né? Parque Mãe Bonifácia. É onde perto ali onde é o comando do Exército, era uma rua, né, que levava o nome dela e essa rua foi trocado o nome. Não há motivos, acabaram apagando o nome dela. A única homenagem que tinha até então era essa, e aí em seguida veio o Parque Mãe Bonifácia, onde diz que ela realmente onde ela viveu, né? Então a gente está com esses desafios e vencendo, né? Conseguindo fazer esse projeto que vai tomar forma em breve, né? A gente está nos últimos detalhes agora, a produção, pronto para lançar o filme. Bacana. Tem uma previsão ali de quando que esse filme vai ser
lançado? É muito trabalhoso, né? Esse foi o nosso terceiro longa-metragem, o primeiro longa-metragem solo, né? Mas a gente se deparou com vários desafios por ser o primeiro filme, né? Então, por exemplo, toda a parte de trilha sonora, que é hoje que está faltando o acabamento do filme, ela está sendo feita para o filme. Então, são cerca de 32 trilhas sonoras que são feitas para cada cena do filme. Então, isso requer muito tempo. A gente estipulou um prazo e acabou vendo que não daria, né? Mas a gente tem uma data cravada, que é dia 31 de março, né? A gente pretende fazer um lançamento em Cuiabá, né, no Cine Teatro. Nada mais justo, né? Em Cuiabá, porque há uma cobrança muito grande, os atores, como eu falei, são muitos de lá. A gente vai fazer um lançamento, chama-se o primeiro corte. É aquela experiência que você sente com o público, mostra a sua visão, vê como é que o público reage, e aí em seguida a gente leva de novo para a mesa de edição e ajusta o filme, né, da forma necessária. A gente também quer fazer um lançamento em Sorriso, com exibições no IFMT e exibições no Centro de Eventos também. A data ainda não foi definida, mas a gente vai marcar logo em seguida essa exibição em Cuiabá. Essa é a previsão para o lançamento da Mãe Bonifácia. Posteriormente a isso, há a possibilidade da gente fazer, por exemplo, um cinema itinerante para levar, por exemplo, para a Zona Leste, outros locais? A gente teria até essa pretensão, só que assim, essa situação ela prejudica um pouco os festivais, porque o filme ele tem que fazer um circuito de festivais que geralmente duram um ano, e esses festivais são que validam aquele do nosso trabalho, né? Então, porque eles são avaliados por pessoas da área e o público também, é onde o filme consegue ganhar o reconhecimento que são as premiações, né? Então, primeiro vai passar por essa parte, aí depois sim. Exatamente, depois sim. Aí depois dessa parte a gente leva para o streaming, né? É uma negociação com o streaming, a gente tem Sonho Alto, Netflix, algumas outras plataformas, o Globoplay, e depois disso a gente disponibiliza para o público, né? Mas o processo natural do filme é esse. Ele tem que percorrer festivais. O meu último trabalho, o curta-metragem, que foi Teresa de Benguela, no último festival nós ganhamos 10 prêmios. Foi no Chile. Foi muito bacana porque uma banca bem criteriosa de cineastas, tinha cineastas da Argentina, da Bolívia, do Chile, do Brasil, avaliando o nosso trabalho, e a gente conseguiu ganhar numa só categoria 10 prêmios. Então foi muito bacana. Nossa, que bacana. Teresa de Benguela hoje ele já acarretou hoje cerca de 17 prêmios, né? São prêmios nacionais e internacionais, mais de 40 festivais foram selecionados. Só o próprio festival você participar já é uma vitória, né? Então a gente pretende alcançar tudo isso também para Mãe Bonifácia. Eu acho que vai dar certo, porque o filme está muito bonito, está lindo, um filme muito sensível. Você vai ver ali o trabalho que Mãe Bonifácia fez pelas pessoas, realmente vai emocionar. Bacana. E o que mais temos para 2026? É claro que a gente sabe que termina um trabalho, às vezes nem termina um que foi começado, já vai começando outro, né? Eu vinha pensando nisso, que eu vinha ouvir você falando do carro, né? Eu estava te ouvindo e eu falei, quais projetos? Porque a gente tem tanto projeto engatilhado já no jeito para fazer 2026, né? Nós temos, eu participei de um concurso de roteiros, esse concurso de roteiros chamou a atenção de um produtor executivo que já está buscando patrocínio, né, com grandes empresas, e fechou algumas, mas eu ainda não posso divulgar, mas são grandes empresas que têm interesse em colocar a marca, né, no filme, e a gente pretende realizar ele em Boa Esperança. Olha, Boa Esperança legal. do Norte. A gente quer levar uma formação lá para Boa Esperança, porque a história se passa no interior, e vai ser um dos projetos que a gente vai lançar em 2026, que já está com praticamente elenco fechado, né? A gente está negociando datas com o elenco. A gente tem agora um edital que vai ser lançado pelo governo do estado. A gente tem outros projetos que a gente quer apresentar também. Hoje, a gente tem essa felicidade de dizer assim, Sorriso se tornou um ponto de referência. Então, de repente, o que eu falar aqui vai chamar a atenção de algumas pessoas e isso é interessante eu também apresentar essa ideia. Então, a gente está trabalhando com figuras, como eu quero seguir na mesma linha, né? Teresa de Benguela, Mãe Bonifácia, eu fiz sobre o Minhocão do Pari, figuras que representam a história de Mato Grosso. Porque esse é o tipo de cinema que a gente faz, né? O nosso cinema, ele tem essa pegada de histórico, né? Então a gente está com esses projetos, mas como você falou, então hoje eu posso enumerar 3 projetos que estão certos para 2026. Situações aí que foi premiado fora e tudo mais, e a intenção é isso mesmo, né, Salles? É continuar produzindo, não só para o município de Sorriso, mas a nível de estado, de Brasil e por que não, né, a nível mundial também, né?
O cenário nacional hoje ele está ganhando muita atenção, muita repercussão, né? Hoje o mundo começa a olhar o Brasil e as histórias que o Brasil está contando de uma forma diferente, até porque as nossas histórias e a nossa forma de contar a história, ela é bem diferente do que geralmente a indústria se apresenta, né? Então o mercado começa a buscar algo diferente. O Brasil tem muito a oferecer, tem muita história bacana a oferecer. E a gente está aí com boas ideias de levar essas histórias, né, para que o público conheça como é que funciona regiões, quem foram personagens históricos. Então a gente fica bem animado com esse cenário mesmo, porque hoje é bem diferente. Eu participei de editais, de festivais em 2002. Na época você juntava uma fita, fazia uma cópia e mandava essa fita, então era bem... Então assim, e o cenário internacional era impensável, né? Participar de um festival nos Estados Unidos, ganhar prêmio nos Estados Unidos, como a gente ganhou no Canadá, na Grécia, então isso era bem difícil. Hoje o cenário está bem diferente. Claro que tudo isso é em função da tecnologia, que facilitou muito o acesso, o alcance dos festivais e que a gente conseguisse fazer com que o nosso trabalho chegasse a eles também. Por outro lado, né, Salles, a gente vê assim que melhorou muito, né, essa parte aí de tecnologia, né, facilita bastante, né, a parte digital, né. Também as redes sociais faz com que fomente, né, esses trabalhos e que o mundo inteiro possa ter acesso, né? E por outro lado, com toda essa tecnologia, parece que a gente vê assim que a arte, em termos gerais, ela está voltando para o mais simplificado possível, né? Ao contrário de fazer grandes digamos assim, efeitos, né, nos filmes e tudo mais, eles estão querendo um negócio mais simples, né? Menos é mais, digamos assim. Eu acredito que sim, porque eu acho que o mundo e os telespectadores começaram a entender que a mensagem é mais importante do que como ela é feita, entendeu? Eu acho que a mensagem é muito mais importante. Isso simplifica muito, né? A gente está vendo hoje o cenário do cinema independente mundial. Por exemplo, o Oscar já faz 2, 3 anos que está nessa linha de que produções independentes estão ganhando cada vez mais o mercado e estão ganhando cada vez mais as premiações e também o público, né? Então isso é interessante, porque faz com que os criadores, principalmente aqueles que não têm acesso a recurso ou que têm acesso a pouco recurso, eles sejam mais criativos. E onde você se torna criativo? Na história. Você tem que pensar, eu não consigo... Como é que eu vou fazer um filme de guerra com 1000 soldados? Não, eu posso simplificar isso. Eu posso colocar 2 soldados, um quer ir para a guerra e outro não. Então você é forçado a essas situações e torna a história mais interessante para o telespectador. Claro, tem gente que gosta de grandes espetáculos, isso é natural. Mas o público está vendo muito isso. E o público começa a perguntar, não, beleza, eu sento para assistir um filme, que filme eu vou escolher? Eu garanto que você já passou por isso, mas a gente já passou por isso. Essa história eu já vi, porque as histórias, existe uma fórmula, né? Hollywood adotou e ela faz essa forma acontecer há muitos e muitos anos, que é a tal da jornada do herói. Mas existem outras histórias e outras abordagens. É aí que vem o realizador do interior do interior. A pessoa que está lá com uma ideia pequena e não tem recurso, ele se obriga a ser criativo. Então essa criatividade apresenta uma história diferente. Olha, eu não pensei nessa história por esse ângulo. Isso está acontecendo muito, eu fico muito feliz por isso, porque dá possibilidade de a gente sonhar também, de poder ser visto, né? Num universo gigantesco, né? O cinema do Mato Grosso está surgindo agora, claro. Ele tem muitos anos, mas ele está surgindo assim como uma forma mais uniforme, com produções do interior agora. Isso é o cenário que está se desenhando agora, né? De 3 anos para cá. Então a gente tem muita coisa para mostrar. Por exemplo, nós tivemos agora o Festival de Cinema de Gramado, ano passado, que ganhou foi o Cuiabano, um filme de Cuiabá, do Bruno Bini, 5 Tipos de Medo. Então um filme pequeno, não digo com relação ao orçamento, mas com história super criativa, super original, ganhou o Festival de Cinema de Cuiabá, ganhou 3 prêmios. Então isso é muito bacana ver que o cenário do Mato Grosso está se destacando. Bacana, né? Quando você fala de como se fosse uma receita, né, que Hollywood colocou, meio que quando a gente vai assistir um determinado filme, a gente já sabe mais ou menos como que vai funcionar, né? Por causa da receita. Exatamente, né? O começo, meio e fim, aí né? A mocinha fica com, né? O final feliz, aquela coisa, e a história né? se repete, só muda os atores. Exatamente, é o tal do Felizes para Sempre, né? No final. E aí quando você se depara com um filme que o fim fica por sua conta, e aí, o que será que aconteceu? Ele foi para onde, né? O cara
desaparece, né, ao invés de aparecer o que realmente aconteceu com ele, e aí você fica naquela situação de você ter que concluir, né, o final desse filme e tudo mais, é completamente diferente, né, sai completamente do que a gente estava acostumado a assistir, né? Com certeza. São filmes esquecíveis, né? Eu sempre falo, eu queria essa palavra, filmes esquecíveis. É o filme que você assiste, daqui a uma semana você não lembra mais dele. Então, essa fórmula, ela é rentável, mas, porém, ela não tem nenhuma marca no telespectador, no ser humano. Então, ela é feita por ser feita mesmo, né? Então, a gente não quer fazer um cinema assim. A gente quer fazer um cinema que, por exemplo, quando você for pesquisar ou falar sobre Mãe Bonifácia, olha, tem um filme de Mãe Bonifácia que ele conta a história de Mãe Bonifácia. Esse filme leva para a escola, ele impacta a criança que está assistindo, ele entende por que aquele parque tem esse nome, ele entende que aquela pessoa morou no bairro dela, que a pessoa ajudou. Então, isso é muito bacana, esse tipo de visão. E geralmente esse tipo de visão, esse tipo de cinema, ela está na produção independente, que é uma produção que não tem que seguir o que os grandes estúdios determinam, né? E esse específico veio a calhar principalmente nesses últimos anos, onde se defende muito, né, para que a gente reflita com relação ao preconceito, ao racismo, né? Então veio num momento bem oportuno, né? O cinema ele tem esse poder, né, de falar de uma história, falar de diferentes situações, diferentes marcas que a gente tem na sociedade e que ele possa servir de inspiração também para muitas pessoas. Poxa, uma senhora com 80 anos decidiu ajudar pessoas, ela deu um novo propósito para a vida dela, né? A gente estava comentando isso esses dias. Poxa, que bacana, você já reparou que a sua história, que aconteceu em 1864, conta a história de uma pessoa com mais de 80 anos que decidiu dar um novo propósito para a vida dela. Isso é inspiração também para as pessoas da melhor idade hoje também. Exato. Então, assim, não só as crianças que estão chegando hoje no entendimento do mundo, mas também quem já viveu muito isso. Então, isso é bacana. O cinema tem esse poder, tem essa mensagem. Então, o nosso tem isso. Falou de preconceito, mas falou também de um novo propósito que a pessoa pode dar à vida. Ressignificar. Ressignificar. A própria atriz Zezé Mota, eu falei aqui, ela tem 60 filmes no currículo. Só 6 ela era protagonista. O 6º foi o nosso. Então, tipo assim, é uma figura que sempre fez empregada doméstica, mãe, mãe de santo. Ela vai fazer um papel agora mãe de santo na novela. Uhum. Entende? Então, assim, ela mesmo está quebrando essa barreira com 80 anos, né? Na época ela tinha 80, hoje já tem 81 anos. Uhum. Então, a gente traz essa mensagem que o cinema pode fazer. E o cinema independente tem esse poder de trazer essa mensagem contra o preconceito e também de mostrar que existe vida. Ela está acontecendo e existem figuras que nos inspiram. Isso mesmo. Agora vamos para os projetos. 3 projetos você falou que tem aí para 2000 e... Tem até mais, mas... Tem mais, mas os principais, né? Os 3 aí que são assim, olha, esses têm que sair esse ano. O primeiro projeto que eu quero falar rapidamente é um projeto chamado Raízes. É um projeto que eu tenho há muito tempo que eu quero falar esse projeto, que ele visa contar a história dos pioneiros de Sorriso, desde o lugar que eles saíram até chegar aqui. Eu quero mostrar nesse projeto como que foi a ideia de vir para Sorriso, para essa região, especificamente Sorriso, qual foi o desafio para chegar até aqui, com essas famílias, e o desafio aqui. Então, esse filme ele é um filme documentário com atuações. Então, a gente tem a pessoa contando a história e tem os atores vivendo aquela história. Então, esse é um projeto que a gente quer fazer, chamado Raízes, né? A gente quer contar essa história. Mas assim, você vai ficar só em figuras do agro? Não, a gente vai falar de vários segmentos da sociedade. A gente vai pegar uma ou duas figuras do agro, a gente vai pegar uma ou outra figura da sociedade da construção, enfim, a gente quer mesclar todos os cantos, porque existe pioneiro, que a gente fala pioneiro de Sorriso, não é só os pioneiros que foram do agronegócio. É gente pioneiro de tudo, tem pioneiro na medicina, tem pioneiro na educação. A gente quer contar essas histórias. Esse é um projeto que a gente tem há muito tempo um sonho em fazer. A gente está agora preparando para ter acesso a recursos, né? A gente quer acessar a Lei Rouanet para fazer esse projeto, para que a gente possa contar a história de Sorriso, dessas figuras que estão vivas hoje e conseguiram fazer o município tornar o que é. Então ele começa com os primeiros até as últimas famílias que chegaram aqui, que estão ajudando a construir Sorriso. Então esse é um projeto que a gente tem um sonho em realizar agora em 2026 e ter acesso à Lei Rouanet. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito com a Lei Rouanet. Gente, a Lei Rouanet também pode ter acesso para fazer projetos incríveis como Raízes, que conta a história de Sorriso, que pode mostrar nas escolas, pode mostrar na internet a história desse município, como ela se formou, como a gente chegou e como ela está sendo construída.
Tá certo. Tem mais um outro projeto? A gente tem para lançar agora um projeto chamado Discoterra, que foi feito... A Alice esteve participando, né? Como que é o nome? Discoterra. É uma ficção científica, é um projeto que veio de uma produtora de São Paulo, que estava buscando parceiros fora do eixo para que levasse o cinema, e a gente acabou formando essa parceria. É um filme de ficção, é um filme romântico, bem bacana, uma coisa assim que o entretenimento é categoria livre, mas o entretenimento dele é divertir. Então, Discoterra vai ser lançado agora, em 2026, que está nos detalhes final, né? Inclusive já está... isso não está em meu poder, porque eu estive participando com parceria, né? Sim. Mas está em negociações com streams, então pode ser um projeto que já surge aí com o nome da gente, nome de Sorriso, que ele foi gravado todo aqui em Sorriso, com profissionais de Sorriso, e ele foi realizado num método inédito no Brasil. Ele foi feito em 7 dias. Olha! A Alice esteve participando, ela viu como é que foi essa inspirado loucura. na criação do mundo? Ele conta a história da origem do gênio da lâmpada. Olha, não, porque eu pensei, né? Em 7 dias? Não. Ele conta a origem de onde veio o gênio da lâmpada. É muito bacana, uma história bem divertida. E tem um casal que não consegue, pela vergonha, não consegue se declarar para o outro, porque o outro é um nível superior. É muito bacana. A mulher, ela tem um cargo superior. Então, é uma história bem divertida que conta a origem do gênio da lâmpada, uma repaginada ao gênio da lâmpada. Esse é o projeto, chama-se Discoterra, que a gente está pretendendo lançar ele agora, em 2026, já está gravado, está nos últimos detalhes agora para que a gente possa lançá-lo. Inclusive está no estúdio de música, é o Data Estelar, o maior estúdio de música da América Latina, está fazendo todas as músicas desse filme em parceria. Então o projeto foi feito com parcerias. Foi a primeira vez que foi usada também uma câmera de cinema de alto padrão, que a gente teve acesso. Ela tinha sido comprada em Cuiabá, mas ninguém tinha usado no estado, e a gente foi os primeiros malucos a usar a câmera. Olha que bacana. Tem o último projeto, o terceiro projeto, já vamos finalizar então. Então, o último projeto a gente pensa em lançar em Boa Esperança, né? Gravar em Boa Esperança. É uma comédia. A gente percebeu que os streamers estão procurando um filme mais de comédia com ficção científica também, que é a grande demanda. O Brasil tem pouquíssimos filmes de ficção científica. Então, é uma comédia que mescla um pouquinho o terror, mas ela fala sobre a questão de figuras do interior, como elas enxergam o mundo externo. Então, eles recebem pessoas da cidade e há esse conflito de como é que cultura? Relações, de culturas, exatamente, de cultura. E isso é bacana, vai se desenrolar de uma forma muito divertida. O pessoal da cidade grande vem para o interior. Cidade pequena, e como cada um enxerga seu mundo, né? Um admirando o mundo do outro. Nossa, que bonito isso daqui, mas não vê o trabalho que dá o campo. Nossa, eu queria ir para a cidade, mas não vê como é que eu vou me virar na cidade. É bem bacana. E acontece um monte de coisa nessa história. É um filme que a gente vai rodar lá em Boa Esperança. A nossa ideia é do norte, né? A nossa ideia é preparar os profissionais de Boa Esperança, a cidade, né? Chegar nos jovens, formar eles para que eles possam atuar no filme ganhando cachê. Olha que legal. Então essa é a ideia para 2026. Muito obrigada, Salles, pelas informações. A gente poderia ficar aqui até meio-dia, né? Mas a gente tem que finalizar a entrevista. Mas é claro, sempre à disposição, microfones da Rádio Sorriso sempre abertos para você, principalmente quando você tem projetos grandiosos como esse para Sorriso e região. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Quero agradecer muitas pessoas de Sorriso. Eu não posso deixar de agradecer. Eu tenho que falar do Marcelo Lincoln, que nos cedeu a chácara para a gente fazer a Mãe Bonifácio. Ah, foi lá. Porque, poxa, eu tive tanta dificuldade de achar uma chácara para fazer isso aqui em Sorriso, na logística que a gente precisava. E, através do Marcelo Lincoln, eu quero cumprimentar todos os empresários, que teve muitos empresários no nosso último projeto. Então, através dele, a gente agradece todos os empresários e os profissionais de Sorriso, atores e equipe. A gente tem profissionais incríveis, fantásticos, que estão desenvolvendo trabalhos maravilhosos. Então, sou muito feliz, agradeço a Sorriso por essa oportunidade, esse município que me abraçou com tanto carinho e está me dando a oportunidade de eu poder fazer cinema. Muito obrigado mesmo, e a vocês também pelo convite. Nós que agradecemos.